Olá, estudantes! Tudo bem? Professor Demétrio na área para mais uma aula de Sociologia. Vem comigo? Hoje vamos ver, então, as principais ideias contemporâneas da antropologia, as principais teorias, né? Então, o objetivo não poderia ser outro: identificar as principais ideias das teorias contemporâneas da antropologia. Vamos lá? Como surgiu a antropologia contemporânea? Para responder esta pergunta, precisamos relembrar o relativismo cultural. Vamos lá? Bem importante, né? Eu falei aí em aulas passadas que o relativismo cultural é o precursor, ele dá aquele pontapé ali para a sociologia científica, para a antropologia científica do século XX, né? Em contraposição ao período colonial, ao período neocolonial, a ideia evolucionista, né? Darwinismo social, que se tinha, né, de uma maneira hierárquica do pensamento cultural até então, né, altamente eurocêntrica, né, etnocêntrica. A partir do relativismo, que a ideia de diversidade cultural vai acontecer e, de fato, né, a antropologia vai se desenvolver enquanto uma ciência. Então, essa abordagem antropológica considera as diferenças entre culturas de forma não linear, como histórias que transcorrem lado a lado, ou seja, não há um único caminho obrigatório de estágios evolutivos para as culturas, mas percursos diferenciados. Então, essa ideia de diversidade, diferenciação, é uma questão bem importante. Essa capacidade de relativizar, né, as possibilidades cultural. Não hierarquizar, mas relativizar. Não é um parâmetro vertical, é um parâmetro horizontal, de compreensão do diferente, mas jamais de hierarquias diferentes, ou de um modelo ideal, como se tinha até então no evolucionismo, de um avanço tecnológico da Europa, né, o que se chamava de eurocentrismo. Correto? Muito pelo contrário, uma ideia de diferenciação. Existem diferentes, mas não melhores ou piores. Tá certo? Então vamos às visões antropológicas, né, após esse relativismo cultural. Temos aqui, né, uma dessas visões chamadas de funcionalismo, né, onde o grande expoente, né, é o polonês Bronisław Malinowski. Né? Malinowski foi um dos grandes referências aí nos estudos de campo, né, nas imersões de campo, né, dentro da antropologia. As ideias, né, diferentes sociedades encontram soluções distintas para as mesmas questões. Então, partia essa ideia de que diferentes sociedades encontram soluções distintas para as mesmas questões. Quer dizer, é um aspecto científico, porque ele se torna universal. As grandes obras de Malinowski eram, né, são até hoje, né, porque as obras são perpétuas, né? Os Argonautas do Pacífico Ocidental, Magia, Ciência e Religião, entre outras. Dentro dessa teoria funcionalista, né, o chamado funcionalismo, né, o nativo, né, ele pega aqui um exemplo, né, estamos pegando aqui uma obra de Malinowski, né, está ele aqui, e os nativos, né? Então, ele vai dizer que o nativo de Trobriand trabalha movido por razões de natureza social e tradicional altamente complexa. Seus objetivos certamente não se referem ao simples entendimento de necessidades imediatas, nem a propósitos utilitaristas, ou seja, a cultura aqui é entendida pelos seus próprios termos. Então, o funcionalismo ele vai compreender as funções daquilo, né? As funções, quer dizer, os próprios termos, aquilo que é intrínseco, aquilo que é próprio daquela determinada sociedade. Então, é uma visão bastante interessante, né? Essa percepção de Malinowski, essa percepção de campo, essa percepção, né, de estar trabalhando e visualizando as culturas, né, a partir da sua essência. Malinowski foi um dos precursores do trabalho de campo. Então, hoje, pessoal, a antropologia, a própria sociologia, né, as ciências sociais, de maneira geral, tem na empiria, na questão prática, na questão visual, na questão de campo, na sua metodologia qualitativa, digamos assim, essa ideia de estar em contato com a própria realidade, concebendo, né, compreendendo, né, as funções, né, de cada aparato, de cada estrutura que você quer analisar. Então, está aqui um bom exemplo, né? Ele foi, de fato, um dos grandes precursores de trabalho de campo, um trabalho que, claro, aliado à teoria,
é um trabalho que traz uma realidade mais imediata. Tá certo? Vamos fazer essa primeira atividade aqui, pessoal? Reflita. Se você fosse um antropólogo diante de uma cultura distinta da sua, o que você buscaria interpretar ou entender? Olha que pergunta bacana essa, pessoal. Reflitam, pensem aí, coloquem no papel. Até mais. E aí, estudantes? Refletiram sobre essa? Então, sempre que a gente pede para refletir, a gente vai ter aí respostas múltiplas, né? Mas claro, pessoal, que vocês têm que buscar interpretar, entender, né? Vocês vão partir de uma interpretação, do entendimento de um conhecimento. A gente está falando aqui, né, de correntes, né, de pensamentos modernos da antropologia, nesse caso, do funcionalismo.
Então, sua resposta, por mais diversificada que seja, né, por mais abrangente que seja, ela tem que estar também fundamentada dentro de um conhecimento próprio, né, disciplinar, científico, digamos assim, próprio da disciplina, tá certo? Então não pode ser simplesmente uma reflexão aleatória, ela se reflete dentro de um parâmetro. Tá ótimo? Vamos lá? Então, por mais que a resposta seja pessoal, né, você procurou, pensou, né, se procuraria interpretar os costumes, os rituais, as instituições, o cotidiano de uma determinada cultura. Você está no caminho certo. Esse é o início de um trabalho de campo. Maravilha? Vamos lá, então, dando sequência aí? Vamos às outras visões antropológicas, né? Vamos agora à visão chamada de estruturalismo, né, em que o grande expoente, né, é Claude Lévi-Strauss, né, também um nome fantástico aí dentro da antropologia, né, um grande pensador, um grande intelectual, né, pai aí dessa corrente antropológica chamada de estruturalismo. E quais são as ideias de Lévi-Strauss e, consequentemente, quais são as ideias do estruturalismo? A ideia central é, né, que a cultura em si é um conjunto de sistemas simbólicos que atuam de modo integrado e constituem a totalidade social. Quer dizer, a cultura é um sistema de símbolos, é um sistema de rituais, é um sistema de posicionamentos cotidianos semelhantes, similares, né, que atuam de modo integrado, quer dizer, não são separados, não são distintos, e são reconhecidos por membros daquele grupo, né, que constituem uma totalidade social, que forma uma identidade social, né, a partir desses tratos particulares. Correto? As grandes obras de Lévi-Strauss são a Antropologia Estrutural 1 e 2, Raça e História, Tristes Tópicos, As Estruturas Elementares de Parentesco, entre outras. Né, todas elas baseadas aí dentro de uma corrente estrutural. Legal? Então, o estruturalismo. O estudo das culturas, especialmente das indígenas, tem como foco a busca pela racionalidade e pelas reflexões nativas. Novamente, a cultura é entendida pelos seus próprios termos, pela ideia central do que é a cultura. O que é entendido pelos próprios termos? É buscando, né, na estrutura da palavra, na estrutura da identidade, né, a questão cultural. Quer dizer, modos de agir, modos de pensar, modos de sentir, hábitos, costumes, tradições, né, aquilo que permeia basicamente uma definição do que é a cultura. Correto? Temos aí, pessoal, também uma outra grande visão antropológica, que ela é chamada de interpretativismo. Ó, você pode pegar o nome assim, mas interpretativismo. Não, mas se você começa a pegar a palavra como estruturalismo, quando você pega a palavra estruturalismo, você pensa na estrutura. A estrutura é a base, né? Qual que é a estrutura do prédio? É a base dele, é a parte mais importante, aquilo que vai fundo, aquilo que sedimenta uma cultura. Então você parte da própria ideia do que é a cultura para uma determinada sociedade. Quando se pega a ideia de interpretativismo, se pega, né, interpretativismo, interpretar. É a capacidade de você tentar entender algo que talvez vai para além da estrutura. É uma interpretação daquelas estruturas que se tem numa sociedade. É uma sedimentação da questão estruturalista, né? E o grande expoente dessa visão antropológica é Clifford Geertz, né? Também grande antropólogo, um nome recorrente aí dentro das referências estruturais, né, das visões antropológicas, tá certo? E as ideias do interpretativismo, né, de Geertz são que a cultura é um sistema simbólico que confere sentido às práticas e às instituições sociais. Quer dizer, o sentido está na interpretação daquela cultura. A partir do momento que você consegue, entre aspas, compreendê-la melhor, interpretá-la melhor, fazer sentido a ela. Entre suas principais obras estão a interpretação das culturas, o saber local, observando o Islã, entre outras. Obras bem interessantes de Geertz.
Então, o que é o interpretativismo, então, em outras palavras aqui? A cultura é definida como as teias de significados que o homem teceu e nas quais ele enxerga seu mundo, sempre procurando seu significado. Os praticantes da antropologia, como ciência interpretativa, constroem uma análise do significado que é constituído e estabelecido socialmente. Né? Vou pegar um exemplo para vocês aqui. Quando a gente fala em carnaval no Brasil, por exemplo, né? O que é o carnaval? Talvez para alguns seja um feriado, para outros uma festa pagã, né? Para outros uma festa social, para outros uma arte, uma harmonia, para outros um folclore, para outros um estilo musical, outros aí um romance, uma literatura. Mas o carnaval, na sua interpretação, ele tem uma questão muito mais profunda, né? Até do próprio palavra de carnaval, da semântica da palavra carnaval, da origem do carnaval, né? Das datas do carnaval, né? Das vestimentas, dos batuques, das letras. Então, o carnaval ele pode ser interpretado de maneiras múltiplas, mas tem uma interpretação que ela é muito mais significativa e que é própria da questão do carnaval, né? As outras serão baseadas sempre num senso comum, em alguma coisa que a gente acha por uma questão pessoal. Mas o carnaval tem uma questão estrutural, tem uma questão interpretativa da sua própria essência, né? Que vai dar um sentido muito maior, aí sim, um sentido científico, antropológico para a questão do carnaval. Maravilha? Vamos então fazer mais uma atividade aí? Vamos lá? A cultura está relacionada às teias de significados que o homem teceu e nas quais ele enxerga seu mundo. Como você enxerga o seu mundo? Quais são os significados que você atribuiu à sua prática cotidiana? Então, pessoal, não é uma questão muito simples, mas é uma questão que faz com que você desenvolva o pensamento e você se coloque dentro das teorias aí estruturalistas, interpretativistas, né, da cultura, da sua própria realidade. Tá ótimo? Um tempo para vocês fazerem aí, até daqui a pouco.
E aí, meus queridos, responderam essa daí? Como eu falei, existe um pouco de atenção, né? Um pouco de reflexão, para além, né? Um pouquinho para além daquilo que a gente às vezes está acostumado com respostas objetivas, mas sempre lembrando que é uma questão pessoal, mas que mesmo sendo pessoal, você tem aí, né, uma base, você tem aí uma linha de pensamento que ela é mais, né? Ela tem que ser seguida, ela tem que ser estruturada em cima disso, a sua resposta pessoal, tá certo? Então, nessa resposta, você tinha que pensar nos seus valores, né? No que é certo, no que é errado, nas instituições ao qual você faz parte, quais são suas práticas como família, né? Com a escola, né? O que é estruturante para você, né? O que você interpreta, o que você vê de estrutura, de interpretação em relação às possibilidades culturais e sua própria prática. Tá ótimo? Tá? Então, pessoal, nessa aula, a grande essência, né, são as principais teorias contemporâneas da antropologia, que nós vimos hoje, né? O funcionalismo, o estruturalismo, o interpretativismo. Tá? Nelas, as culturas são entendidas pelos seus próprios termos. Veja que interessante, né? E uma perspectiva bem diferente do evolucionismo cultural. Isso é muito importante, pessoal. Desde o início ali, quando a gente falou em colonialismo, neocolonialismo, né, o imperialismo, quando a gente falou numa corrente de pensamento, né, baseada ali no Morgan, no Taylor, né, quando a gente falou em evolucionismo, a gente falava ainda uma linha pré-científica da antropologia, em estruturas, em escolas, né, voltados ainda num caráter eurocêntrico, etnocêntrico de conhecimento, né, pessoal? E a partir, então, do relativismo, que a gente começou a ver ali, né, o relativismo cultural de Franz Boas, né? Depois ali, né, com o funcionalismo de Malinowski, o estruturalismo de Claude Lévi-Strauss, né, vimos agora ali com Geertz, né, o interpretativismo, nós entramos no chamada antropologia científica, já muito mais coerente, né, analisando as diversidades, as funções, as estruturas, interpretando essas possibilidades culturais. Tá legal, pessoal? Então é isso aí. Pessoal, desejo que todos vocês fiquem muito bem. Um forte abraço do professor Demetrio para vocês aí. Até uma próxima.